Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vamos fazer um pacto aqui agora antes de iniciar a aula. Você com certeza tem um amigo, com certeza tem um primo, uma prima, um irmão que também almeja uma vaga na universidade, também vai fazer o Enem. E aí, você vai pegar o curso Enem e vai fazer sozinho? Não, meu parceiro, compartilha com esse teu companheiro, chama para estudar contigo, até mesmo porque, meu professor, ele não tem tempo para ir à minha casa. Ué? Ele pode adquirir e ver na casa dele. Aí o que vocês podem combinar? Podem combinar porque o grupo de estudo é muito importante. Pode ser um grupo no estudo no WhatsApp, que a gente pode até montar, só que é o seguinte, eu acho que o grupo de estudo no WhatsApp, às vezes é contraprodutivo. Porque vamos ser sinceros, né? Você só tem tempo para ficar no WhatsApp se você não está fazendo nada. Porque se você estiver fazendo alguma coisa de produtivo, você não tem tempo. Então, qual é a dica? Pega essa galerinha que mora no teu bairro, que mora na tua cidade e fala assim, ó, gente, estou fazendo um curso bacana, é o curso LAC, poxa, vá dar uma olhada, faça também, e aí o que vocês podem montar? Grupos de estudo. Durante a semana, vocês falam assim, ó, a gente tem isso daqui para estudar, e uma vez na semana vocês vão se reunir para discutir, para estudar juntos. Pode ter certeza, isso vai fazer toda a diferença. Agora, o que a gente vai estudar aqui? Vamos parar de enrolação, nós vamos estudar a concordância verbal. Como eu disse a vocês, é óbvio, no decorrer do curso de redação, a gente vai trabalhar outros assuntos fora da parte da macro e da microestrutura. Só que, na verdade, não são outros assuntos fora, são outros assuntos que vão abordar tudo. E, então, a gente vai trabalhar aqui redações perfeitas, redações com defeito, nós vamos trabalhar temas pertinentes. Aliás, eu gravei aí algumas aulas, futuramente serão disponibilizadas, com o professor Orlando Stibler. Então, ele professor de atualidade, eu de redação, nós misturamos e ficou uma parada bem bacana. Futuramente você vai ter acesso a isso também. Mas eu próprio vou trazer aqui alguns textos, alguns temas interessantes para que você também tenha acesso. Agora, é importante a gente entender que o processo gramatical é de suma importância para você. Porque é o seguinte, professor, eu sei que no concurso público a parte gramatical tem muita relevância, porque a cada erro eu sou descontado, não é verdade? E é verdade. Por exemplo, quando você pega uma banca como uma Consulplan ou então como a FCC, cada errinho gramatical é menos meio ponto. Então, imagina o seguinte, o camarada produziu um texto de 30 linhas. Aí, na decorrência do texto, apareceram 6 casos de crase. 6 casos. Se ele não sabe crase, ele errou os 6. Ele perdeu meio, 3 pontos só de crase, mas ele vai perder meio ponto da vírgula, ele vai perder meio ponto da concordância, ele vai perder meio ponto da regência, ou seja, a cada errinho gramatical ele perde meio ponto. Você tem uma sorte, esta parte gramatical corresponde a 200 pontos, da redação que a gente tem como 1000. Na verdade, se a gente fosse encarar como um 10, corresponde a 2 pontos. Só que é o seguinte, quando a gente pega todo o processo, por exemplo, da coesão textual, que é outra parte dos 200 pontos, mais os 200 pontos da parte gramatical propriamente dita, são 400 pontos de 1000. Gente, está tudo interligado. Porque a coesão textual também é parte gramatical, porque a coesão referencial é pronome e a coesão sequencial é conjunção, então é um ledo engano achar que a gramática não cai na nossa prova. Detalhe, quando eu erro uma preposição, quando eu erro uma vírgula, quando eu erro uma crase, eu mudo a semântica do texto. Então, eu também estou perdendo em coerência. Então, se o camarada não sabe gramática, pelo menos a parte básica, ele com certeza não vai produzir bem um texto. Então, fique ligado, porque não é só chegar e transmitir lá a introdução, desenvolvimento e conclusão, não. Você tem que saber a parte gramatical também, para poder se dar bem. Então, vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Acompanha aqui comigo, ó. Tá vendo essas frases?
O som agradável dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Ocorreu mudanças significativas durante o processo eleitoral. O homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. E as crianças da cidade grande se mantêm alheias a tudo. A priori, todas as frases parecem o quê? Corretas. Mas será que estão corretas? E é o seguinte, na aula de tipos de sujeito, nós entendemos que o verbo obrigatoriamente concorda com quem? Com o núcleo do sujeito. Porque na escola a gente aprende que o verbo concorda com o sujeito. E não é verdade, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, se a frase é muito grande, a tendência do aluno é errar a questão da concordância. Porque o sujeito vai ficar enorme, ele pode ter ali várias palavras no plural dentro do sujeito, e aí o que vai acontecer com o verbo? O aluno automaticamente vai deixar o verbo no plural. Só que este verbo tem de concordar com o núcleo do sujeito. É claro que se o núcleo estiver no plural, o verbo também vai ficar. Mas e se o núcleo estiver no singular? O verbo não vai poder ficar no plural, ele vai ter de ficar no singular. E aí observa a primeira frase. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Como é que eu descubro se uma sentença em relação ao processo verbal está correto ou errado? Eu vou de cara no verbo. Tá aqui, ó, verbo acalmar. Aí agora o que eu faço? Eu pergunto a este verbo quem é o sujeito. Eu vou perguntar quem ou que acalma. Detalhe, olha o bizu. Eu não posso perguntar com verbo no plural, não, porque eu ainda não sei o referente. Eu vou sempre perguntar no singular, para descobrir se ele realmente vai ficar no singular ou no plural. Então, responde para mim. Quem ou que acalma nossas almas intranquilas? O som agradável dos cantos dos pássaros. Tudo isso é o meu sujeito. Ah, então o verbo vai ficar no plural mesmo, né, Sidney? Não, porque quem é o núcleo do sujeito sempre? É sempre o substantivo sem preposição. Então, aqui, ó, é a palavra som. Então, se a palavra som é o núcleo, o verbo tem que concordar com quem? Com o núcleo desse sujeito, que está no singular. Então, se é o som que acalma, eu vou tirar aquele Mzinho ali. Então, a frase correta, o som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. Show de bola? Olha a próxima aqui. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. A priori, o aluno acha que está certo também. Ora, está certo, Sidney. Mas quem ou o que nos comove? Tudo isso, ó, o choro das crianças das comunidades carentes. Ah, Sidney, não deveria ser só o choro das crianças? Não. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, será que o choro de uma criança lá do Leblon, aqui de Ipanema, aqui de Copacabana, vai me comover? Óbvio que não. Vai me comover o choro da criança da comunidade carente. Esse sim é que me comove. Então, galera, aqui tudo isso é o sujeito. Mas qual é o núcleo? Ah, professor, é crianças, né? Não, porque eu jamais posso ter sujeito preposicionado. Nós vimos isso. Então, o núcleo é o substantivo sem preposição, ou seja, a palavra choro. Se a palavra choro é o núcleo e está no singular, o verbo vai ficar no singular. Então, o choro das crianças das comunidades carentes nos comove, porque quem comove é o choro. Tranquilo? Olha a próxima. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Então, vamos lá. Geralmente, nós, quando estamos produzindo um texto, nós cometemos erros específicos. Tanto é que quando o camarada vai criar uma questão de língua portuguesa, ele trabalha em cima destes erros específicos. Então, quando eu produzo a frase grande, como a gente acabou de ver, a tendência é o camarada cometer o erro de concordância verbal, porque o sujeito está distante do verbo. Agora, quando eu produzo uma inversão, e na nossa redação a gente sempre vai evitar a inversão, há também um erro. Por quê? Aqui, ó, o camarada começou com um verbo. E aí, repara, tem algum referente? Apareceu? Ninguém. Então, a tendência natural do falante comum é deixar o verbo no singular. E aí, observa que a frase está um pouquinho grande,
ele nem vai perceber, talvez, um erro. Ele vai dizer, vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Então, para ele está tranquilo. Só que é o seguinte, você não pode dar esse mole. Você tem que se ligar e ver que para cada oração eu tenho um sujeito. Para cada verbo tem um sujeito. Então, quem é que vinha? Como resposta, aqueles viajantes. E qual é o núcleo do sujeito? Viajante. Então, caramba, se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo pode ficar no plural? Quer dizer, pode ficar no singular? Não, ele deve ficar no plural. Então, o correto é, vinham de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Olha a próxima. Ocorreu mudanças significativas durante o processo eleitoral. Vamos entender o que aconteceu aqui com o verbo ocorrer. É muito comum, e muito comum mesmo, o aluno, na hora que está estudando tipos de sujeito, quando ele vai estudar oração sem sujeito, e ele pega o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, e aprende que aquele verbo vai ser um verbo impessoal, que não tem uma pessoa para concordar, portanto, não tem sujeito, é oração sem sujeito, ele acaba, às vezes, pensando que é tudo, que é o haver, que é o existir, que é o ocorrer e o acontecer. Agora, você já sabe que não é bem assim, é só o haver. O haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele sim vai ser um verbo impessoal e vai caracterizar uma oração sem sujeito. Portanto, vai ficar sempre no singular, já que não tem sujeito para concordar. Agora, o verbo existir, o verbo ocorrer e o verbo acontecer, eles são verbos pessoais, ou seja, eles têm uma pessoa para concordar, então todo elemento relacionado a eles é o sujeito. Então aqui, ó, o cara botou o verbo ocorrer no singular porque ele achou que acontecia a mesma coisa que acontece com o verbo haver. Então, por exemplo, se eu botasse o verbo haver aqui, ficaria houve mudanças significativas durante o processo eleitoral. Estaria perfeito, mas eu empreguei o verbo ocorrer, e verbo ocorrer é pessoal. Então, ocorreu o quê? Mudanças significativas. Então, se está no plural, ocorreram mudanças significativas durante o processo eleitoral. Tranquilo ou não tranquilo? Então, vem aqui comigo agora. Ó. Olha a questão 5. O homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Durante a aula, a gente vai estudar isso daqui com mais tranquilidade. Mas já vou te dar um bizu. Sem sombra de dúvidas, você já cometeu esse erro ou ainda o comete. Nós temos na língua portuguesa 2 principais verbos para poder trabalhar essa questão diferencial do acento. São os verbos ter e o verbo vir. Ter e vir. Por exemplo, em concurso público, as bancas se amarram nestes 2 verbos. Mas se amarram mesmo. Agora, se liga só. Quando eu pego o verbo ter e o verbo vir, não são eles apenas. São estes que eu acabei de apresentar e os seus derivados. Então, se liga só. O que vai acontecer? Vai acontecer que o verbo ter, assim como o verbo vir, no singular, eles não têm acento. Agora, para poder marcar o plural, eu vou colocar um acento circunflexo. É isso que vai acontecer. Agora, por que o aluno acaba não percebendo? Porque a pronúncia é a mesma, não modifica. Não modifica. É diferente, por exemplo, de o aluno crer e os alunos creem. Muda tanto a escrita quanto a pronúncia. Agora eu digo, o homem tem e as pessoas têm. A pronúncia foi a mesma, caramba. A grafia é a mesma. Então, eu tenho que ter alguma coisa para poder diferenciar. E aí, vem comigo. Nós aprendemos que para cada verbo, nós temos o quê? Uma oração. Quer dizer, para cada oração, nós temos um sujeito. Então, aqui, ó, o homem humilde tem certas necessidades. Quem é que tem? O homem humilde. Qual é o núcleo? Homem está no singular e o verbo ter aqui está no singular. Mas, continuando, certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Quem é que não tem aqui? As pessoas abastadas. Então, são pessoas, é plural. Eu posso deixar o verbo, que agora vai concordar com o termo no plural, igualzinho a um verbo que está no singular? Não. Então, o que eu tenho que fazer para poder diferenciar? Eu tenho que colocar o acento circunflexo.
É isso que vai marcar o plural. Depois a gente vai ver isso com mais calma com outros exemplos. Mas é esse aqui o bizu. Agora, olha a próxima. As crianças da cidade grande se mantêm alheias a tudo. Quem é que se mantém alheio a tudo? Tudo isso aqui, ó. As crianças da cidade grande. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Crianças. Então, tá certo, né, Cid? Não. Se liga só. Quando eu pego o verbo ter, aqui o tem não tem acento, beleza. Mas o mantém, que é derivado do verbo ter, ele possui acento. Ah, mas professor, por que tem acento? Por uma regra básica de acentuação. Aqui eu tenho uma oxítona terminada em EM. Assim como a palavra também. A palavra também não tem acento? Então, a mesma coisa acontece com a palavra mantém. Ah, mas professor, então eu vou confundir, porque se tem acento eu vou achar que é plural. E aí, olha o bizu da coisa. Quando está no singular, eu tenho um acento agudo. Acento agudo é só um pauzinho. Só um pauzinho, então por isso é singular. Se eu tivesse colocado a criança, aí sim a criança mantém com acento singular. Mas como nós botamos as crianças, tem que ficar no plural o verbo, não tem? E para ficar no plural sempre vai ser o quê? Acento circunflexo, porque acento agudo tem um pauzinho, é singular, acento circunflexo tem 2 pauzinhos, portanto é plural. Então aqui, ó, as crianças da cidade grande se mantêm alheias a tudo. E aí observa, a pronúncia foi modificada? Não. Então, gente, na hora que vocês estiverem fazendo a redação de vocês, como eu disse provavelmente na primeira aula, é na hora da revisão que você vai reparar isso. É na hora daquela leitura em voz alta. Por quê? Porque vai ser uma leitura mais atenta, uma leitura mais devagar, e você vai perceber todos os equívocos que você cometeu. Agora, eu tenho de ficar ligado toda vez que eu for utilizar o verbo ter. Então, eu utilizei o verbo ter, o verbo vir, e seus derivados, como manter, como provir, eu tenho de ficar atento se a concordância está sendo bem efetuada, porque é muito comum o aluno colocar o sujeito no plural e o verbo no singular. Então, você tem de atentar para isto, tranquilo? Agora, a gente vai começar a brincar com assuntos específicos, para a gente entender o que é a concordância verbal como um todo e como é que eu posso, na verdade, me comportar diante de uma produção textual. Então, acompanha aqui comigo, ó. Casos especiais com sujeito composto. E por que eu estou botando casos especiais com sujeito composto? Muito simples. Naquelas primeiras frases que nós apresentamos, o que nós tínhamos ali? Sujeito simples. E quando eu tenho um sujeito simples, só há 2 formas do camarada te derrubar. Ou colocando a frase muito grande, ou fazendo inversões. E isso dificulta, na verdade, a compreensão. A mesma coisa você. É por isso que quando eu começo a aula, eu sempre peço para você produzir períodos mais curtos e sempre produzir na ordem direta. A gente já sabe que não está errado produzir um período longo e não está errado produzir uma inversão, mas eu estou fadado ao erro. Se eu produzo um período grande demais, eu posso cometer erro de concordância. Então, o ideal é que produza um período menor para que o sujeito fique mais próximo do verbo e assim eu não cometo o erro de concordância. E também não produzir inversões, porque eu também posso cometer erro de concordância, sem contar que isso dificulta a compreensão do avaliador. Então, se o avaliador não entendeu a sua inversão, ele não vai achar que o problema está nele, ele vai achar que o problema está em você. Então, é por isso que a gente sempre faz na ordem direta e o ideal é que sejam períodos curtos, tranquilo? Agora, quando eu tenho um sujeito composto, a gente tem que ficar atento como é que essa estrutura aparece. Então, aqui a gente tem uma estrutura em que o sujeito composto vai ficar antes do verbo e outra em que o sujeito composto vai ficar depois do verbo. Nós vamos atentar para a forma em que nós iremos produzir sempre. É sempre na ordem direta. Então, aqui, ó, na ordem direta, olha o exemplo. O gato e a gata miaram. Eu coloquei aqui o sujeito composto antes do verbo, ou seja, na ordem natural, em que a gente tem sujeito e verbo. Aqui no caso, como o verbo é intransitivo, acabou não tendo um complemento, mas a ordem direta é esta: sujeito, verbo e complemento.
Então, se primeiro apareceu o sujeito e depois o verbo, o processo de concordância é um processo natural, que a gente chama um processo gramatical de concordância. E no que consiste o processo gramatical de concordância? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Agora, se eu possuo dois núcleos, o verbo tem de concordar com dois elementos. Então, automaticamente, ele fica no plural. É por isso que eu coloco o gato e a gata miaram. Agora, e se eu colocar o sujeito composto depois do verbo? Então, eu vou colocar o verbo e depois o sujeito composto. Aí é o seguinte, a gramática tradicional permite dois tipos de concordância, tanto a gramatical quanto a atrativa. Então, na gramatical, é a concordância que se baseia na soma, eu vou colocar miaram o gato e a gata. Mas no que consiste a concordância atrativa? O verbo concorda com o elemento mais próximo. Então, da mesma forma que eu posso dizer miaram o gato e a gata, eu também posso dizer miou o gato e a gata. Ah, professor, isso é importante? É importante para uma prova que você vai fazer de língua portuguesa. Para a sua produção textual, não. Por quê? Porque eu falei para você que você obrigatoriamente vai produzir na ordem direta. Mas, professor, e se eu quiser fazer na ordem indireta? Corra o risco por conta própria. Agora, saiba que há esta possibilidade. Então, eu também posso aqui, no exemplo, no nosso último exemplo, eu coloquei primeiro o verbo e depois o sujeito composto. Então, aqui eu tanto posso ter a concordância gramatical quanto a concordância atrativa. Então, tanto faz eu colocar chegaram o professor e seu aluno, como chegou o professor e seu aluno. Show de bola? Tranquilo? Isso é molezinha. Agora, olha a próxima. Aqui a gente tem o sujeito composto ligado pelo conectivo ou. E quando a gente trabalha a questão das conjunções, nós temos as conjunções, e aí fica atento nisso, ligando orações. Então, o ou, quando liga orações, ele vai trabalhar elementos alternados. Tanto é que é uma questão de alternância, vai indicar uma escolha, uma alternativa. Agora, a conjunção ela não só serve para ligar orações, ela também serve para ligar termos de mesma função sintática. E aí se liga. Quando eu coloco João ou José casará com Maria, este ou não está ligando orações. Está ligando aqui, ó, dois termos, João e José. Quando eu coloco muito frio ou muito calor podem matar o bebê, mais uma vez, não está ligando duas orações, está ligando o quê? Dois termos. Entenderam o processo? Entenderam que aqui este ou não é obrigatoriamente aquele ou que é conjunção alternativa. Agora, é claro que aqui tem a menção da alternância, a menção da alternativa. Só que é o seguinte, aqui está no meio dos sujeitos. Então, este ou, ele está ligando sujeitos compostos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção na questão da exclusão e na questão da simultaneidade. Porque se eu estou excluindo, eu tenho dois. Estou excluindo, é porque eu estou tirando pelo menos um. Então, como é que vai ficar o verbo? No singular. Agora, se eu estou utilizando um processo simultâneo, é porque eu estou utilizando os dois. Então, o verbo vai ficar no plural. E aí, observa a primeira frase. João ou José casará com Maria. Por que o verbo aqui ficou no singular? Simples, porque não serão os dois que vão casar com a Maria. Ou vai ser só o João ou só o José, pela nossa concepção monogâmica aqui no Brasil. Então, não existe várias pessoas casando. Existe um homem casando com uma mulher. Ah, professor, hoje em dia tem também as relações homoafetivas. Mas ainda assim, para ser casamento, um com um. Na verdade, são duas pessoas. Teoricamente, um homem e uma mulher. Ou seja, eu não posso colocar o João e o José casando com a Maria. Aí vira suruba, né? Então, eu não posso fazer isso. Então, vai ser só o João ou só o José. E é por isso que o verbo vai ficar no singular. Por mais que eu não saiba realmente quem é que vai casar. Eu sei que um vai casar e não os dois. Agora, quando eu digo muito frio ou muito calor podem matar o bebê, por que o verbo aqui ficou no plural?
Porque eu tenho aqui uma relação de simultaneidade, ou seja, com o teu conhecimento de mundo, você, por exemplo, que estuda aqui biologia, física e química, deve ter esse conhecimento. Você sabe que não é só o frio ou só o calor que podem matar o bebê. Os dois podem matar o bebê. Então, é por isso que o verbo fica no plural. Show de bola? Tranquilinho. Então, vamos agora para o próximo. O próximo é a título de curiosidade. Provavelmente você não vai fazer isso aqui na sua prova de redação, mas é bom para você saber. Agora, sujeito composto com núcleos sinônimos ou quase. Na verdade, é um núcleo sinônimo ou algo aproximado semanticamente. O verbo fica na terceira do singular ou vai para o plural. Então, aqui, quando eu digo a paz e a tranquilidade, são ou não são aproximados semanticamente? Paz e tranquilidade são aproximados. Então, aqui o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, eu posso ter a paz e a tranquilidade comoveu o povo, ou então a paz e a tranquilidade comoveram o povo. Na nossa redação, o que nós iremos fazer? A paz e a tranquilidade comoveram o povo, porque eu sempre vou fazer a concordância gramatical. As concordâncias atrativas nós deixamos para tentar resolver numa prova, mas na produção textual eu sempre escolho a gramatical. Agora, olha o próximo. Sujeito composto por pessoas diferentes. As pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoas. Então, olha só, se houver primeira pessoa, o verbo vai para a primeira pessoa do plural, o nós. E se houver segunda e terceira pessoa apenas, é preferível que o verbo fique na segunda do plural, o vós. Aceita-se, contudo, o uso da terceira pessoa no plural, como se o sujeito fosse vocês. Então, olha aqui o exemplo. Eu, tu e ele chegamos. Eu, tu e ele chegamos. E olha que interessante. É muito discutido um processo da relação da pessoa do discurso na posição da oratória. Por quê? Porque lá no México, quando Chaves fez o programa, né? Na verdade, quando o Roberto Bolanhos fez o Chaves e também o Chapolin, o que eles faziam na hora do discurso? Por exemplo, o Chaves iria falar do Kiko. Aí ele falava assim para o professor Girafales: professor, eu e o Kiko fomos, sei lá, a uma festa. Aí o professor Girafales falava assim para ele: o burro sempre vem na frente. Aí, de sacanagem, ele até falava: então pode passar. Mas a intenção do professor Girafales era dizer que ele deveria ter colocado Kiko e eu fomos à festa. Agora, isso não há na língua portuguesa menção em qualquer ilustrativo gramatical. E então, o que significa? Significa que eu posso dizer que o Kiko e eu fomos a uma festa, mas também posso dizer que eu e o Kiko fomos a uma festa. Tanto faz. Agora, significa o seguinte: se eu tenho o eu, assim como na hora que eu identifico o sujeito oculto, por exemplo, chegamos à festa. Quem foi que chegou? Nós. Aí eu digo que este sujeito pode ser classificado como sujeito determinado. E eu também posso classificá-lo como sujeito simples, porque tem um núcleo, o nós. E por que eu consigo dizer que é determinado? Porque pelo menos uma pessoa está identificada, que sou eu. Então, quando eu tenho a primeira pessoa do singular, o verbo vai ficar sempre na primeira pessoa do plural. Então, eu, tu e ele chegamos. Agora, caso eu não tenha a primeira pessoa, não tem como eu colocar na primeira pessoa do plural. Então, quando eu coloco tu e ele, eu vou colocar na segunda. Tu e ele chegastes. Agora, na língua portuguesa do Brasil, até por uma tendência da oralidade, a tendência real é que o camarada deixe o verbo na terceira pessoa do plural, como se o sujeito, na verdade, fosse vocês. Ao invés dele colocar tu e ele chegastes, ele vai colocar tu e ele chegaram, porque é como se fosse vocês chegaram. Tranquilo ou não tranquilo? Super tranquilo, né? Agora, a próxima aí.
Então, ó, núcleo coletivo seguido de especificação. Por que você não aprendeu isso na escola, talvez com exatidão? Porque na escola a gente aprende expressões partitivas acompanhadas de especificadores. Então, a maioria de, a minoria de, um grupo de, grande parte de. Aí o aluno ele aprendeu como expressões partitivas. Só que, na verdade, estas expressões partitivas são núcleos coletivos. E isso é um indício para o aluno não errar. Então, se liga só. Está vendo aqui esse primeiro exemplo? Um grupo de estudantes se aproximou e no outro, um grupo de estudantes se aproximaram. A verdade é o seguinte, nas duas estruturas, um grupo de estudantes, tudo isso é o sujeito. Agora, na primeira frase, um grupo de estudantes se aproximou. Qual é o núcleo do sujeito? Grupo. Agora, na segunda, um grupo de estudantes se aproximaram. Qual é o núcleo do sujeito? É grupo. Ah, Cidinho, eu pensei que era estudante. Não, se liga só. Quando eu tenho uma expressão partitiva, ou então um núcleo coletivo, como a gente está chamando ali, acompanhado de um termo especificador, a gramática permite dois tipos de concordância. Ela permite a concordância gramatical e a concordância atrativa. A gente já sabe, a concordância gramatical consiste em o verbo concordar com o núcleo do sujeito, independentemente de como ele esteja. Se ele está no singular, o verbo fica no singular. Se ele está no plural, o verbo fica no plural. Agora, se eu também tiver o núcleo coletivo acompanhado de uma expressão especificadora, eu também posso ter uma concordância atrativa. E no que consiste a concordância atrativa? O verbo concorda com o termo mais próximo. Então, aqui, ó, na primeira, foi uma concordância gramatical, em que o verbo concordou com o núcleo do sujeito. Tudo bem que o núcleo indica coletividade, mas ele está escrito no singular. Então, o grupo aqui se aproximou. Agora, o núcleo aqui também é grupo. Mas como eu tenho um termo especificador, e aí vamos entender. Se é especificador, sintaticamente é uma adjunta de nominal, caso algum dia alguém te pergunte. E agora eu vou fazer uma concordância atrativa, em que eu vou concordar o verbo com o elemento mais próximo. Por que a gramática permitiu? Simples, porque ao olhar para a estrutura, o que semanticamente é mais importante para você? Grupo ou estudante? É óbvio que é estudante. Então, a gramática espertamente entendeu que poderia também fazer uma concordância atrativa. Agora, por que estudante não pode ser núcleo do sujeito de jeito nenhum? Porque está preposicionado. E eu jamais posso ter núcleo de sujeito preposicionado. Então, na primeira, eu fiz uma concordância gramatical e na segunda, uma concordância atrativa. Agora, quero que vocês entendam o seguinte, não é uma no plural e outra no singular, é uma gramatical e outra atrativa. Imagina que eu fizesse assim, ó. A maioria do povo se aproximou. Eu aqui tenho o núcleo coletivo e a expressão especificadora. Então, eu tenho núcleo, expressão partitiva e termo especificador. Então, nós temos dois tipos de concordância. Ou seja, eu posso deixar um no singular e outro no plural? É óbvio que não. Porque eu posso ou concordar com o núcleo ou concordar com o termo especificador. E aqui no exemplo, no caso, por mais que os dois, tanto o povo quanto a maioria, indiquem coletividade, ambos se encontram no singular. Então, o verbo só pode ficar no singular. Então, a maioria do povo se aproximou. Não tem como eu dizer a maioria do povo se aproximaram. Ah, mas professor, dá a noção de coletividade. Mas os termos estão o quê? No singular. Então, eu posso ter a concordância gramatical, concordando com o núcleo, que é a maioria, e eu posso ter uma concordância atrativa, concordando com o povo, que é o termo especificador. Então, viram como não é obrigatoriamente uma no singular e outra no plural? Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. O próximo exemplo é tranquilão, meu Deus, tranquilaço, olha só. Quando o sujeito é um pronome de tratamento. Então, aqui, ó, o verbo se manterá na terceira pessoa do singular. Então, aqui, ó, Sua Excelência aceita bem suas propostas?
suas próprias limitações e Vossa Excelência aceita bem suas próprias limitações. Observa, o verbo, nas duas situações, ficou no singular. Então, ó, Vossa Excelência aceita e Sua Excelência aceita. O que eu preciso saber realmente? Eu preciso saber o processo com o receptor. Então, eu sou emissor. Em todo ato de comunicação, eu tenho emissor e receptor. Se eu estou conversando com a excelência, eu vou dizer assim, ó, Vossa Excelência. Agora, se eu estou conversando da excelência, eu vou colocar Sua Excelência. Como assim? Imagina que aqui, ó, eu tenho um secretário de um deputado e eu tenho um documento para entregar para o deputado. Agora, eu não estou falando com o deputado, eu estou falando com o secretário do deputado. Então, eu vou falar assim, ó, aqui, meu companheiro, os documentos que Sua Excelência, o deputado Tiririca, me pediu. Agora, se eu encontrar o Tiririca lá no Senado, aí eu vou falar assim, deputado! Aí ele vai olhar, né? Como é que ele vai fazer? Ô, menino, não sei o quê. Aí eu vou lá e falo assim, aqui, deputado, os documentos que Vossa Excelência solicitou. Então, quando eu falo com a própria autoridade, eu digo Vossa Excelência. Agora, se eu estou falando com uma outra pessoa da autoridade, aí eu digo Sua Excelência. Tranquilo isso, né? Agora, aqui, ó, garoto e garota. Nomes próprios pluralizados. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque a tendência do aluno é simplesmente jogar no plural. Então, aqui, ó, a flexão é determinada pelo emprego ou pela ausência do artigo ou outro determinante. Porque, na verdade, eu tenho vários determinantes. Quando a gente pega um nome, que é o substantivo, ele é o termo determinado, consequentemente, núcleo de qualquer estrutura nominal. Os elementos que o acompanham são os determinantes. Quem acompanha o substantivo? O numeral, o pronome, o adjetivo e o artigo. Então, aqui, eu tenho a palavra Estados Unidos, uma palavra pluralizada. Qual é a tendência do aluno? Estados Unidos enfrentam. Só que é o seguinte, aqui, ó, não tem artigo antes. Se não tem artigo neste termo aqui, neste nome próprio, eu quero que vocês entendam isso, é nome próprio, pluralizado. De vez em quando, alguns alunos me mandam dúvidas. Poxa, professor, eu deixei o verbo no singular porque o termo ali não tinha artigo. Caraca, o termo que não tinha artigo não era nome próprio. Se ele está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Isso é com nome próprio pluralizado. Então, aqui, ó, quando eu deixo sem o artigo, o verbo vai ficar no singular. Então, os Estados Unidos enfrentam uma crise avassaladora. Agora, quando eu coloco o artigo, não tem para onde fugir. Eu vou ter de pluralizar. Então, os Estados Unidos enfrentam uma crise avassaladora. Presta atenção. Na língua portuguesa, o determinante, o artigo tem muita importância. Eu sei que no inglês, por exemplo, se você estuda inglês, não é bem assim que funciona. Eu digo the cat, é o gato. Agora eu digo the cats, são os gatos. Então, a marca de pluralização não está no determinante, está no determinado, não está no artigo, está no substantivo. Aqui no nosso caso, a marca de pluralização é o artigo. Até mesmo porque quando você estuda o artigo, você sabe que ele flexiona em gênero e número. Então, gênero masculino e feminino, número, singular e plural. Então, quem verdadeiramente marca o gênero e o número na língua portuguesa? É o artigo. Então, se eu não coloco o artigo, por mais que o termo seja pluralizado, o verbo fica no singular. Agora, se eu colocar o artigo, ó, o verbo fica no plural. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né, meu parceiro? Agora é o seguinte, como as nossas aulas são em bloquinhos mais ou menos de 40 minutos, eu vou parar esse primeiro bloco e depois a gente vai voltar com casos de alta periculosidade e vamos treinar em cima de alguns exercícios. Lembrando que para cada
termo, para cada assunto que nós trabalhamos aqui, são disponibilizadas 10 questões com gabarito para você, que futuramente vai virar um aplicativo sensacional, um gamezinho para você poder brincar estudando, né? Ou estudar brincando. Aí você que vai falar para nós, porque de repente vai virar até um slogan aí do curso. Então, meu parceiro, ide em paz, até o próximo bloco, tá? Vai só tomar uma água, beber um café, comer um biscoito e volta comigo, tá? Tchau! Clique-Claque.